Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Informática chegando aí na sua tela, aí no seu cantinho. Aqui nós vamos pegar o nosso assunto do nosso edital, que é parágrafo, e no assunto parágrafo nós vamos trabalhar tabulação. É uma informação que às vezes o candidato não coloca para estudar. Então é isso que agora a gente vai começar a trabalhar. Então nós vamos desenvolver um estudo primeiro teórico e depois a gente resolve essa questão. Essa nossa questão, ela foi cobrada em 2017. Quando ela foi cobrada com o Word 2010, mas que vale também para outras versões. Eu, professora Roseli, vim, usei essa questão e reorganizei para a versão 2016 e fiz uma pequena alteração. Depois eu te conto qual foi. Também, se você quiser, a prova foi de agente previdenciário. Olha que louca, agente penitenciário. Previdenciário para nós de um concurso de Barueri, aqui em São Paulo. Então, vamos começar a leitura e depois eu vou levar vocês para a teoria. Em um documento que está sendo editado lá no Word, na sua versão 2016, 2010, 2013, 2019 e por aí vai, a partir da configuração padrão, o seguinte texto foi selecionado conforme ilustra a figura 1. Então, essa figura 1, que está aqui, foi selecionado esse texto. Então, aqui eu não tenho a imagem da seleção. Então, de acordo com a figura 1, considera que esse texto ele foi selecionado. Muito bem. Antes de dar sequência, eu quero que vocês observem para nós, que é justamente o elemento da questão, a nossa régua. Muitas das vezes o candidato não olha régua. Eu quero que vocês observem régua. Opa, nós temos aqui recuo para nós, que são esses marcadores que nós temos à esquerda e à direita. Então, eu já vou vir aqui e vou colocar uma caixinha e vamos escrever recuo esquerdo. E também nós temos à nossa direita o famoso recuo, o que para nós? Direito. Eu não sei se vocês observaram, eu espero que sim, porque se não fizer essa observação, não dá para responder a questão. Aqui no centímetro 12 da nossa régua, nós temos uma marca de tabulação. Eu vou dar um zoom para que possamos observar melhor. Então, olha aqui, ó. É isso que eu estou falando. Essa marca de tabulação. Então, lá no centímetro 12, nós temos esse tracinho, parece um L ao contrário. Esse cara aqui, para nós, representa uma marca. Eu vou colocar aqui para a gente poder observar. Vamos escrever uma marca de tabulação. E essa tabulação possui para nós o alinhamento, vamos mudar aqui, né? Vamos deixar aqui um espaçamento menor para a gente poder visualizar e ganhar espaço. Um alinhamento direito. Então, é essa linha que eu quero que vocês observem. Roseli, mas como que você sabe que esse alinhamento, ele é direito? É aí que nós vamos começar a analisar esses outros elementos. Eu quero que vocês observem esse cara nessa leitura. Fazendo uma outra leitura aqui, eu vou diminuir o zoom para voltar para a nossa tela. Esse alinhamento de tabulação direito, ele remete para nós que essas informações, eu vou mudar aqui de cor, que essas informações, elas estão para nós, deixa eu pegar aqui uma setinha, elas estão para nós
trabalhando o número, provavelmente, o número de página. Roseli, mas como essa leitura ela é administrada? Eu vou continuar lendo. A partir da janela de diálogo, tabulação, assinale a alternativa correta que contém as opções utilizadas para produzir o texto, conforme ilustra a figura 2. Então, nós vamos lá de novo observar. A figura 2, ela está mantendo para nós o nosso alinhamento, que é o nosso recuo esquerdo, como aconteceu na figura 1. Nós temos aqui na marca 0 o nosso recuo direito. E agora, o que nós vamos observar? Que na figura 2, o nosso alinhamento de tabulação, ele mudou. Ele está agora para nós alinhado ao que para nós esquerda, alinhamento para nós esquerdo. Vamos colocar aqui. Roseli, eu não tenho essa informação, eu não consigo ver o que você está falando. Vamos lá primeiro fazer essas marcações, depois eu vou levar vocês para uma janela em branco e vou marcar tudo isso para vocês. E aí a gente também observa que os nossos números aqui, provavelmente os números da página, eles seguiram para nós essa marca de tabulação, que é a nossa marca, o quê? Esquerda. E aí eles partem, olha, da esquerda para a direita. E na primeira imagem, da direita para a esquerda. Então, é essa linha de observação. Mas ainda tem uma outra informação. Aqui para nós, na figura 2, nós temos essas linhas, olha, essas linhas que estão gerando introdução, página 5, capítulo 1, página 7. E essas linhas, elas não estão aqui na figura 2. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o que nós chamamos de preenchimento. Então, na figura 1, nós não temos preenchimento. E na figura 2, nós temos preenchimento. Então, vamos pegar aqui essa informação e vamos colocar aqui. Então, quem é para nós esse preenchimento? Essas linhas que estão ligando o meu assunto, o meu capítulo, ao número de página. Então, todas essas informações que a gente tem, tanto na figura 1 quanto na figura 2, são informações para a resolução da nossa questão. Roseli, eu nem observei isso. Se você não observou isso e acertou a sua questão, eu acredito que foi no chutômetro. Se você observou e acertou, maravilha. Então, você tem conhecimento, você tem informação. Agora, antes de resolver, antes de analisar as nossas alternativas, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos sair dessa tela. Eu vou pegar com vocês um documento em branco, então uma janela do Word em branco, sem nada aqui para nós, como se fosse um novo documento. Se você tiver aí na sua máquina também o Microsoft Word, abra o Microsoft Word em branco, sem nenhum documento. Nós vamos fazer a primeira coisa aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos formatar a tabulação. Tá certo? Então, primeiro nós vamos formatar a tabulação. Roseli, onde que eu faço essa formatação de tabulação? Lembrar que tabulação é parágrafo, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos na guia página inicial, no nosso grupo parágrafo. No nosso grupo parágrafo, a gente vai trabalhar com a caixa de formatar parágrafo, as configurações do parágrafo. Então, nós vamos levar o nosso mouse no canto inferior direito e vamos abrir a caixa de parágrafo. Na parte inferior, nós temos um botão de tabulação. Então, nós temos aqui alinhamento, recuo, espaçamento. Na parte inferior, tabulação. Então, nós vamos clicar em tabulação. Quando a gente fala de tabulação,
Nós estamos falando do uso da tecla Tab. Cada vez que nós, usuários, pressionamos a tecla Tab, nós trabalhamos com uma tabulação de 1,25 centímetros. Então, quando você pressiona Tab, 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 o nosso cursor ele está distanciando da margem do documento 1,25 centímetros. Ou seja, distanciando cada tab 1,25. Nós podemos criar uma marca de tabulação. E essa marca de tabulação vai ser visualizado pelo usuário pela régua. Então, quando eu definir, olha, eu quero que quando eu pressionar Tab, o meu cursor seja posicionado no centímetro 5. Então, eu tenho que definir essa marca no 5. Olha, eu quero que quando eu pressionar Tab, seja o meu cursor levado para o 10. Então, eu tenho que definir o 10 e aí essa proposta o Tab vai reconhecer. Então, por exemplo, a nossa janela de tabulação, tá certo? Por onde a gente trouxe essa janela? Ó, fazendo de novo. Guia página inicial, grupo parágrafo, nós vamos selecionar configurações do parágrafo. Dentro da janela de parágrafo, na parte inferior, tabulação. Por padrão, ó, 1,25, ok? Então, eu vou definir, só para vocês entenderem, 5 centímetros, alinhamento esquerdo, e vou mandar definir. Eu vou definir 10 centímetros, alinhamento também esquerdo, e vou mandar definir. E eu vou dar um OK. Quando eu pressionar um OK, verifiquem a minha régua. No centímetro 5, eu tenho um alinhamento, no centímetro 10 também. Nós temos na régua uma marca de tabulação. Eu até vou selecionar a régua que eu estou criando aqui e vou colocar para nós aqui, para que vocês possam visualizar. Eu vou ampliar essa imagem e vou deixar vocês analisar essa nossa imagem. Então, nós podemos afirmar que, ó, na marca 5, eu tenho aqui uma parada de tabulação. E também na marca 10 da minha régua, eu tenho outra marca de tabulação. Esse alinhamento que a gente está visualizando, parece um L para nós, representa um alinhamento esquerdo. Você já visualizou a sua régua? Lá no cantinho esquerdo da régua, onde o meu mouse está, um L. Esse L simboliza um alinhamento de tabulação esquerdo. Então, se você posicionar o mouse, olha, esquerdo. Se você clicar aqui novamente, você vai ver aqui, ó, tipo um T ao contrário. Esse alinhamento também é um alinhamento de tabulação, mas centralizado. Se você continuar clicando, olha, nós temos um L ao contrário. Esse é um alinhamento de tabulação direito. Clica novamente, um T ao contrário, mas tem um pontinho. Esse alinhamento, ele é um decimal. E depois nós temos só uma barra e esse alinhamento é uma barra. Então, falar para nós, né, de alinhamento, vamos escrever assim, falar para nós de alinhamento de tabulação, nós vamos ter 5 alinhamentos. 5 alinhamentos, vamos contar aqui? Nós vamos ter o alinhamento esquerdo, nós vamos ter o alinhamento direito, nós vamos ter o alinhamento centralizado. Aqui, nós não falamos em alinhamento justificado, porque aqui o alinhamento é de tabulação, não é um alinhamento de parágrafo, é um alinhamento de tabulação. Depois do centralizado, nós temos o decimal, e por último, nós temos o alinhamento chamado de barra. O alinhamento chamado de barra, a gente vai verificar lá na nossa régua
e ele parece realmente uma barra. Então, ele vem para nós como uma barrinha, ó, eu estou colocando aqui para vocês visualizarem, tá bom? Depois a gente até aumenta, ele vem como uma barrinha. O decimal, ele aparece para nós como, deixa eu pegar aqui, e a gente vai fazendo as capturas e vocês vão visualizando. O decimal, ele é como um T, vamos falar assim, um Tzinho para nós ao contrário, e ele tem um pontinho para nós. O nosso alinhamento centralizado, como ele é visualizado, ele é bem parecido com o alinhamento que a gente chama de decimal, só que ele não tem esse pontinho para nós. O alinhamento direito, ele é um L ao contrário, ou seja, com a bordinha virada, né, para nós. Olha, o contrário, estou colocando aqui para você também. E aqui nós vamos ter o alinhamento que é agora esquerdo. O alinhamento esquerdo, como se fosse realmente o L. O L que a gente está tendo aqui na nossa régua agora, onde eu marquei para vocês duas marcas. Nós criamos aqui, definimos duas marcas. Uma à esquerda no centímetro 5 e outro também à esquerda no centímetro 10. Tá certo? Então, olha o que nós temos aqui. Então, essa é a parte que eu quero que vocês coloquem para estudar. Então, nós estamos falando de alinhamento da tabulação. E essas marcas, elas são apresentadas onde? Na régua. Então, é pela régua que a gente analisa essa proposta. Vamos lembrar que a tabulação é o uso da tecla Tab para a gente. Então, a gente vai fazer uso da tecla Tab nessa leitura de régua. No lugar da tabulação trabalhar com 1,25 centímetros, que é o padrão, ela vai trabalhar com aquilo que o usuário definir, ou aquela medição que a VUNESP definir na nossa questão. Então, muito bem, tá claro até aqui? Beleza? Então, essa é a primeira coisa. A primeira, na verdade, já começou, né? Então, a gente tem aqui, olha, só para a gente fortalecer, guia, página inicial, nós vamos para o grupo parágrafo, a gente abre a caixinha de configuração de parágrafo, opa, eu vou colocar aqui também para vocês essa caixinha, e aí, caixona, na verdade, né, vira para nós aqui uma janela bem grande, e aí a gente tem dentro dessa caixinha para nós de configuração do nosso parágrafo, na parte inferior, nós temos o botão de tabulação. Cliquei nesse botão de tabulação, a gente ganha a nossa janela de o quê? Tabulação, como o próprio nome diz, a nossa janela, a nossa caixa, né, de diálogo, chamada de o quê? Tabulação. É uma aula de tabulação para resolver a primeira questão do nosso simulado. Aqui nessa caixa de tabulação, a gente tem a posição da parada, que é a quantidade de centímetros que a gente vai utilizar. Nós temos como informação a tabulação padrão, que é de 1,25 centímetros. Nós temos aqui a informação do alinhamento, que é o que nós estamos falando, quais são os alinhamentos que a gente trabalha na tabulação. E nós temos também o preenchimento, que é o elemento que a gente também vai visualizar. Lembrar que eu tenho que determinar uma parada, definir essa parada, para eu ter essa marca na minha régua. Se eu não faço essa definição, não vai existir essa marca e nós vamos continuar trabalhando com a formatação da tabulação padrão, que é 1,25 centímetros. Muito bem, informações dadas, caminhos, visualização. Então, eu vou voltar aqui com o nosso documento para vocês visualizarem.
Se eu pressionar uma tecla Tab, para onde vai o meu cursor? Para a marca 5, que vai ser a minha parada de tabulação. O nosso alinhamento aqui é o alinhamento esquerdo, é o L para nós, certo? Beleza, então eu vou escrever aqui, ó, código, ó, um exemplo. Tab de novo, nome. Então, ele parte da esquerda para a direita. Vou dar Enter, vai voltar lá na marca 0. Eu não quero, vou dar Tab. Então, o meu código é 001. Vou pressionar Tab, o meu nome é Ana. Aí já virou até um marcador. Eu não quero, eu quero usar esse processo manual. Aqui eu tenho a Marta. Vou dar Enter, e aí, à medida que você vai utilizando a sua tecla Tab, a gente vai tendo como, entre aspas, obediência, a marca de tabulação descrita pelo usuário, que pode ser visualizada na régua. Então, vamos colocar o terceiro aqui, a Ana Marta, e vamos colocar o Pedro. Agora, o seguinte, eu vou dar Enter e vou dar Enter. Eu vou criar outra marca de tabulação, só que agora à direita. Vamos comigo? Então, vamos lá. Parágrafo, vamos clicar em tabulação. Eu vou limpar essa marca ou eu posso definir outra. Vamos definir uma marca aqui no centímetro 7. Só que agora ele vai ser direito e eu vou mandar definir. E eu vou definir um outro no centímetro 13, também direito, e vou mandar definir e vou dar OK. Então, verifica agora a nossa régua. Agora, a régua não é minha mais, ela é nossa. Eu coloquei aqui mais duas marcas de tabulação. Quais são essas outras duas marcas de tabulação? A gente já tem uma marca no centímetro 5 e uma marca no centímetro 10, que são esquerdo para nós. Agora, ó, aqui para nós é esquerda, aqui é esquerdo. Agora eu defini duas outras marcas. Na marca 7, no centímetro 7, nós vamos ter o alinhamento direito e no centímetro 13 também o direito. Quando eu pressionar um Tab, ele vai primeiro parar no 5, que é o alinhamento esquerdo. E eu vou continuar pressionando um outro Tab, onde é... Opa, vou ter que voltar aqui. Deixa eu ver aqui que eu perdi a minha marca aqui. Deixa eu ver aqui a minha marca. Cadê ela? Sumiu aqui a minha marca. Eu vou voltar aqui e fazer com vocês. Voltou aqui, beleza. Então, quando eu pressionar um Tab, primeiro ele vai para onde? Ele vai para o 5. Fechou? Eu não quero digitar nada no 5, eu quero digitar no 7. Quando eu começar a digitar uma informação, ele vai partir da direita para a esquerda. Então, eu vou digitar aqui, ó, concurso. Então, o que aconteceu aqui para nós? Ó, observe, ele partiu da direita para o que para nós? Ó, esquerda. É isso que eu quero que vocês observem. Isso é o alinhamento que precisa ser visualizado. O que aconteceu no alinhamento aqui no 10? Ó, ele partiu do 10, mas para ao que? Ó, o contrário. Da esquerda para nós, para o que? Para a direita. Então, é essa sacada que eu quero que vocês analisem, porque é esse tipo de informação que a Vunesp coloca em prova. Então, aqui, olha, eu tenho um alinhamento esquerdo, onde está Ana, Marta e Pedro. Aqui onde nós escrevemos o concurso, é um alinhamento que direito, lá no ponto 7, na marca de tabulação, na parada de tabulação, que foi os 7 centímetros. Eu vou continuar e vou pressionar outro tab. Ele vai parar no 10. Eu não quero. Eu vou pressionar outro tab e vai por 13. E eu vou digitar aqui, ó, publicou. Então, o que acontece aqui para nós, né? De novo, aqui nessa marca, nessa parada de tabulação, ele tem para nós o quê? 13, que foi o que nós paramos, e também seguindo o que para nós? Da direita para a o quê? Esquerda.
Então, esse alinhamento na marca para nós de número 7 tem o alinhamento direito. Essa marca de tabulação no 13 centímetros tem um alinhamento direito. A marca no 10 tem um alinhamento esquerdo. A marca no número 5 tem um alinhamento esquerdo. Então, é isso que eu quero que vocês observem. E esse alinhamento, ele é um alinhamento de tabulação, ok? Então, nós vamos continuar e eu quero fazer outras marcas com vocês. Vamos descer aqui, até vou para a próxima folha aqui para nós, para a gente poder trabalhar e ganhar aí outras linhas de interpretação. Tá claro até agora? Tudo bem? Eu quero que vocês levem isso para os estudos de vocês. Se é uma informação que vocês já têm, maravilha. Se é uma informação nova, coloque isso nos mínimos detalhes para estudar, tá? Não tem como fugir, tem que colocar para estudar. Então, nós já testamos 2 alinhamentos, que foi o esquerdo e foi o direito, ok? Agora, nós vamos testar o centralizado. Então, vamos lá, eu vou limpar aqui para a gente começar do zero, tá? Eu vou vir aqui, olha, e vou limpar as marcas de tabulação. Vou limpar, vou deixar sem marca de tabulação. Mesmo eu eliminando a marca de tabulação, o meu texto não sai do lugar, ok? Então, vamos descer e eu vou criar aqui novas marcas de tabulação. Vamos voltar lá, tabulação, vamos limpar, limpar. Vou começar do zero. Eu vou criar uma marca de tabulação no centímetro 3, agora centralizado, vou mandar definir. Vou criar uma marca de tabulação no centímetro 8, também centralizado, vou mandar definir. E vou criar uma outra marca de tabulação no centímetro 12, também centralizado, e vou mandar definir e ok. Então, verifica, o ícone para nós, né, da nossa régua é agora outro para nós. Então, eu quero que vocês observem isso. É essa sacada que a questão, ela leva para a gente nas provas. Qual é o alinhamento que está sendo utilizado? Então, olha, esse é o tracinho, é o Tzinho para baixo, né? O contrário. Esse alinhamento é para nós o alinhamento que centralizado, ok? Lembrar que é alinhamento de tabulação. Se tiver dúvida, verifica aqui o esqueminha que a gente montou. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Quando eu posicionar o mouse na minha marca 0 da régua e pressionar Tab, para onde vai o meu marcador? Cadê aqui? Deixa eu ver onde está a minha marca aqui, que tá, perdeu aqui a nossa marca de tabulação, que é o centralizado. Cadê você? Vamos ver onde ele está aqui, ó, porque a gente começa a mexer no documento, aí ele perde as marcas de tabulação. Opa, tá aqui, muito bem, aqui. Olha lá, no 3, no 8 e no 12. Então, eu vou pressionar um Tab, o meu cursor, ele vai para nós, para a marca, deixa eu só diminuir essa imagem aqui, que ela está ocupando a nossa área do texto. Muito bem. Então, quando eu pressionar um Tab, ele vai para a marca da tabulação que a gente está, o quê? Trabalhando, que é o número 3. Então, Tab vai lá para o 3 para nós. Vamos subir isso. Tá teimoso isso, hein? Caraca, vai para lá, figurinha, dá um tempo aí, deixa a gente trabalhar. Às vezes eu coloco as figuras e depois eles acabam aqui sumindo com as minhas figurinhas. Depois eu marco novamente aqui para vocês, eu vou deixar aqui, senão a gente só fica trabalhando com essa formatação. Então, vamos lá. Pressionei um Tab, marcou para nós o 3, agora analisa. Ele está centralizado. Então, quando eu começar a digitar o nosso texto, ó, aprovados. O que acontece aqui para nós? Ó, verifica. O texto, ele parte para nós do centro. E aí, ele vai ser o que para nós? Distribuído. Tanto para a esquerda, como para o que para nós? Ó, direita. Então, ele é, olha, centralizado.
Se eu pressionar um tab novamente, ele vai para onde? Ele vai aqui para a marca de número 8. Então, eu vou escrever aprovados todos os meus e vou de novo, alunos, ponto final. E aí, o que acontece? Ó, verifica. Aqui nós temos a marca de tabulação aqui no número 8, ou seja, centralizado. Nós temos aqui uma marca de tabulação onde para nós, lá no número que 12, e como está o texto, centralizado. Então, se ela te dá uma palavra e fala assim, ó, considere a marca de tabulação no número 12, de acordo com o texto na imagem, na questão, qual foi a medida utilizada para essa marca. Então, você vai na régua, traça uma linha e observa. Se a partir daquele número ele foi para esquerda, alinhamento direito. Se a partir daquele número ele foi para direita, alinhamento esquerdo. Se a partir daquele número ele se dividiu, alinhamento centralizado. Então, essas são para nós as três clássicas, os três clássicos alinhamentos de tabulação em prova. Existem só esses? Não, não existem. Existem mais dois. Um é chamado de decimal, usado para trabalhar com números decimais. A gente vai colocar aqui também, vamos configurar, vamos lá em tabulação. Eu vou criar um decimal no centímetro 5. Vou determinar 5, vou determinar decimal e vou mandar definir. E vou criar um outro no centímetro 10, também decimal, e vou mandar definir e vou colocar aqui. O ícone do decimal, ele é representado pelaquele pezinho ao contrário com um pontinho. Então, verifica para nós que a nossa régua aqui, ela tá com alinhamento centralizado e agora com alinhamento o quê? Decimal. Então, nós vamos utilizar o decimal. Eu vou pressionar Tab, ele vai parar no 3 centímetros, que é alinhamento centralizado, eu não quero. Eu vou pressionar Tab de novo, ele parou no 5. E aqui eu vou digitar 120,90. Então, o que vai acontecer aqui? Então, ele vai marcar o centro para nós, e esse centro vai ser distribuído a nossa, o quê? Vírgula. Então, o que é o decimal? O decimal, ele foi criado para trabalhar com números, o quê? Decimais. Então, do lado esquerdo fica o número inteiro e à direita fica o decimal. Mesma coisa, vamos sair daqui, vamos lá para o centímetro 10. Então, o 8 e o 10. Eu vou colocar aqui 1.200,75. Então, o que aconteceu aqui? Ó, se você observar, a gente tem o número 1.200 do lado posicionado à esquerda e o decimal à direita. Roseli, e se eu escrever um texto, como que fica? Ele vai se posicionar no ponto central para a esquerda. Então, aí a gente tem um cuidado para não ser lido como decimal, porque aí a gente gera esse cuidado, o decimal e o alinhamento direito, tá? Então, eu vou escrever aqui, todos, ó, todos aprovados, aprovados. O que aconteceu? Eu não tenho mais espaço aqui. Deixa eu só colocar todos para vocês visualizarem, porque eu já tenho um outro alinhamento. Então, como ficou o nosso texto? Ele partiu do centro, como ele não tem casa decimal, para a esquerda. Vamos lá no próximo, ó, o próximo para nós no 10. Então, eu vou escrever aqui, ó, aprovados. Então, ele parte do centro para a direita. Roseli, desculpa, para a esquerda. Roseli, mas esse decimal, ele confunde com alinhamento à direita. Sim, ele confunde. Por isso que o decimal, ele foi criado para trabalhar com número e não para trabalhar com texto. Mas fica para vocês essas observações. Então, verifica, olha, eu criei, estou fazendo um geral aqui, o alinhamento esquerdo, para vocês, no primeiro exemplo, código e nome. Depois eu usei a palavra concurso e público, fiz aqui o alinhamento direito, observe a régua, observe os marcadores na régua, que são as paradas de tabulação. Depois eu trabalhei com vocês aqui
o alinhamento centralizado, com a palavra aprovados, com a palavra todos os meus alunos, e aqui na parte inferior agora, com o valor numérico, a gente está trabalhando com os decimais. E lembrar que nada impede que eu também tenha texto, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu utilizar a marca de tabulação decimal para texto, a gente tem uma ideia que o alinhamento ele é direito. Porque o que ele vai fazer para nós, né? Ele vai fazer exatamente isso, ó, ele vai partir desse ponto e ele vai gerar essa proposta. Só que o que vai acontecer? Como eu estou trabalhando com texto, texto não vai trabalhar casas decimais. Então, ele não vai usar o lado direito da marca dessa tabulação, porque a parte direita é usada para número, tá certo? Para casas decimais. Então, se eu venho aqui, ó, eu digito 223,8. Então, 0,8 ficou à direita, 23 à esquerda. Se eu digito aqui 98,34, essa proposta. Se eu venho aqui e determino 1,6, se eu determino 3,6, então é essa sacada. Agora, se eu digito uma palavra, eu vou digitar aqui Roseli e vou digitar aqui informática, aí ele tem esse posicionamento. Então, tem que tomar muito cuidado, tá certo? E o último para nós, que a gente vai conversar, ó, uma aula para vocês sobre tabulação. Se alguém de vocês ainda não fez esse estudo, pode parar e fazer essa aula de tabulação. Depois sequencia, tá certo? Agora, para a gente terminar, nós temos o último alinhamento para falar, que é o barra. O alinhamento barra já foi muito utilizado. Antigamente, a gente não tinha tabela, né? A gente não tinha divisão de colunas. Então, nós usávamos muito a marca de tabulação de barra, porque a barra ele já vai fazer essas divisões na área do nosso documento. Então, o que, que nós temos aqui? Vamos lá? O caminho é o mesmo. Vai lá na guia página inicial, grupo parágrafo, abre para nós tabulação. Eu vou limpar todas essas marcas e a gente vai criar uma marca de barra. Nós vamos criar no centímetro 5, 6, vamos colocar aqui, barra, e vou mandar definir. E vou criar no centímetro 11, barra, vou mandar definir. E vou criar no centímetro 15, barra, e vou mandar definir. Verifiquem que as barras, olha, elas já estão posicionadas. Então, se eu escrevo alguma coisa, vamos escrever aqui, ó, código, tudo bem? Ó, só para vocês visualizarem. Eu vou lá nessa marca. Nesse período, ele vai trabalhar com 1,25. Chegamos aqui. Então, eu vou escrever nome, e aí nós vamos chegar lá. Nome, eu vou escrever endereço, e aqui eu vou escrever CPF. Então, à medida que eu mudo de linha, essa barra, automaticamente, ela é inserida na área do meu documento. Então, o meu código é 10, o meu nome aqui é A, o meu endereço é 1 e o meu o CPF é 999. O meu código é 11, o meu nome é BB, o meu endereço é 222 e aqui 888. Então, à medida que você pressione Enter, a barra, ela já nasce aí gerando essa o que para nós? Divisão. Se eu mandar imprimir, essa barra sai na impressão, só para vocês visualizarem, nós estamos aqui na página 2, olha, essa barra sai na impressão, tá? Que é essa que a gente está aqui, ó, código, nome, endereço e CPF. Elas saem na impressão, tá certo? Então, para nós, voltando, 5 alinhamentos de tabulação. Quais são eles? Esquerdo, direito, centralizado, decimal e barra. Beleza? Onde eu trabalho com marca de tabulação? Aqui a página inicial, grupo parágrafo, abre configuração de parágrafo, a gente trabalha com tabulação. Clicou em tabulação, aparece a janelinha de tabulação. Aqui, o que nós vamos trabalhar? Definir os alinhamentos de tabulação. Se eu não tenho nenhum alinhamento definido, sempre que eu pressionar a tecla Tab, o meu alinhamento vai ser conduzido por 1,25 centímetros, que é, para nós, a marca de tabulação padrão. Utilizando a tabulação padrão, a gente não tem os marcadores na régua.
Então, esses marcadores, eles aparecem quando nós o definimos. Aí a gente tem essas marcas, né, de parada na régua, que a gente fala para nós, posição de parada de tabulação, que é uma visualização da régua. Depois que nós saímos dessa linha, vocês têm que saber esses elementos. Esses símbolos para nós, eles precisam ser pontuados para vocês. Por que eles precisam ser pontuados? Porque são eles que a gente tem na régua. Então, às vezes, a questão é sobre o alinhamento. Então, precisa ser definido. Foi definido? Beleza. Vamos visualizar como funciona? Eu criei vários exemplos para vocês. Então, observação de régua. Muito bem. Feito tudo isso, os 5 alinhamentos foram trabalhados. Agora, nós vamos pensar como a questão, para a gente resolver a nossa questão, que a gente ainda não resolveu a nossa questão. Então, vamos lá. A nossa questão tem assim, ó, sumário, ok? Na figura 1, nós temos uma marca de tabulação no centímetro 12, e essa marca de tabulação, ela está para nós à direita. Então, nós vamos, a partir de agora, criar essa marca de tabulação. Vamos lá. Eu vou zerar, eu vou limpar todas as marcas que nós temos aqui. Nós vamos criar uma marca de tabulação no 12, direito para nós, e vamos mandar definir e ok. Então, eu vou escrever aqui, ó, introdução. Vou pressionar Tab, o meu cursor já foi lá para o 12 centímetros, onde eu tenho 5. Vou pressionar Enter. Aí nós temos, ó, o capítulo 1. Vou pressionar Enter. Lá eu tenho o 22. Ó, percebe? Da direita para a esquerda. E eu vou chamar aqui o capítulo 2. Nós não vamos fazer todos, tá? Só vou fazer esses para a gente visualizar. E aí nós temos... Opa, aqui está errado. Aqui é 7 e aqui vai ser 22. Muito bem. Agora, observe, essa informação foi a informação da primeira imagem. Então, o alinhamento. Na figura 2, o que aconteceu? O texto, ele passa a ser selecionado. O alinhamento de tabulação, vamos voltar lá, ele passa a ser o esquerdo. Então, lá no 12, ele passa a ser para nós o esquerdo, ok? Olha, ele passa a ser o esquerdo. Então, ele vai partir do 12 e o L, né, para a direita. Anteriormente, ele estava da direita para a esquerda. Muito bem. Só que agora ele possui preenchimento. Quem é o preenchimento? São aqueles pontinhos, os tracinhos, que a gente leva uma informação até a outra. E que normalmente o usuário faz tudo isso na mão. E aí é uma tortura, porque é muito difícil ficar colocando pontinho, e chegar no final, tá alinhado bonitinho. Então, nós temos aqui o 12, o alinhamento é esquerdo, verifique, aqui na parte inferior nós temos o preenchimento. O 1 é nenhum preenchimento. O número 2, olha, eu vou colocar aqui, vou mandar definir e vou dar ok. Olha, o preenchimento são para nós, as nossas aqui, os nossos pontinhos, ó, verifica os nossos pontinhos. Eu vou selecionar novamente e nós vamos voltar lá, tabulação. Agora eu vou selecionar o preenchimento para nós de número 3. Então, o preenchimento de número 3, ele vai ser o traço, ó, o nosso tracejado. Esse é o preenchimento. Nós vamos selecionar novamente tabulação e nós vamos trabalhar com o número 4. E nós vamos mandar definir e vamos dar ok. E aí nós temos esse preenchimento, que é o preenchimento da nossa questão. Então, é uma questão muito bacana para a gente visualizar e saber usar essa ferramenta, não só na prova também, como na vida. Quantas vezes o pessoal quer fazer essa linha e sai tudo torta? Então, é só fazer uma marca de tabulação, definir o alinhamento que você desejar e gerar o preenchimento. E aí, vocês observem, olha, que partiu para nós, na figura 2, da esquerda, para a o que para nós? Para a o que? Direita. Minha linha ficou perdida lá em cima, mas vocês conseguiram visualizar, tá certo? Agora, eu saio dessa tela, voltamos para a questão para resolver. Então, o que eu fiz aqui agora com você foi trazer uma aula de o que para nós? De tabulação. Tá certo? Então, o que nós temos aqui, ou o que nós fizemos agora, terminando, né?
foi uma aula de tabulação. Agora a gente volta para resolver a nossa questão. Então, voltando aqui, fazendo a leitura da nossa questão. A figura 1, ela apresenta para nós um alinhamento direito e nós não temos preenchimento. A figura 2 apresenta para nós um alinhamento esquerdo, mudou para nós a posição, e tem um preenchimento. Então, quem vai responder a questão é o preenchimento, esse preenchimento é o número 4, e o alinhamento é o esquerdo. E a VUNESP pergunta aqui para nós, né? A partir da janela de diálogo tabulação, assinale a alternativa que contém as opções utilizadas para produzir o texto, conforme ilustra a figura 2. Então, alternativa A, o que nós vamos ter que analisar aqui na alternativa A? O alinhamento, ó, o alinhamento, ele é esquerdo, e nós temos que analisar o preenchimento. Então, a alternativa A não vai responder a nossa questão. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B, o que nós temos aqui? O alinhamento, ele é o quê? Centralizado. E o alinhamento, e o preenchimento é o 4. O preenchimento está certo, mas o alinhamento centralizado está errado. Então, a B de bola está fora. Alternativa C, o que nós temos aqui? Nós temos o alinhamento, que é para nós o quê? Decimal. E aí já está errado. O preenchimento foi o número 3, olha, também está errado. O que mais que nós temos? Ó, alternativa A, B e C, fora total para nós. Então, nós temos ainda aqui mais uma alternativa errada. Então, verifiquem, alternativa D, nós temos o alinhamento esquerdo e nós temos o preenchimento no número 4. E nós temos a alternativa E, o alinhamento esquerdo e o preenchimento nenhum. Então, a nossa alternativa E é a errada e a nossa alternativa D de dado, vou deixar um Vzinho aqui de confere, é a nossa alternativa correta. Então, quem que nós temos aqui? Nós temos a alternativa correta para nós, sendo a D de dado. Depois eu vou deixar todas aquelas informações que eu coloquei lá em forma de imagem aqui para vocês, tá bom? Para vocês conduzirem esse raciocínio e também gerar aí as suas anotações. Fechou? Questão boa, né? Para quem já tem informação, usa para revisão. Quem ainda não tem a informação, atribui, né, o seu estudo agora para essas observações. Fechou? Formatação de parágrafo falando de tabulação. Levar alinhamento, levar preenchimento. Análise de régua é muito importante e reconhecer os marcadores, que são para nós levados para as provas. Fechou? Então, questão para nós de número 1, resolvida e entregue a você a alternativa correta de dado para a gente. Muito bem, beleza? Beijo no coração, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, o nosso próximo simulado. Até lá!